Bom dia, irmãos. Muito bem, irmãos, nós vamos então, hoje, Deus assim nos permitindo, nós queremos finalizar a questão aí da doutrina da salvação, né? Soteriologia que nós estamos vendo. E hoje nós vamos tratar sobre a predestinação, ok? Então nós vamos estar tratando sobre isso. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração, vamos iniciar um pouco diferente. Nós vamos ter uma palavra de oração pelo estudo. E logo depois nós vamos entrar nesse estudo da predestinação. Oremos. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai, reunidos, podemos aqui já louvar, exaltar, glorificar ao teu santo e maravilhoso nome. E agora também, ó Pai, nós pedimos ao Senhor pelo estudo da tua palavra nesta manhã. Que o Senhor me use, ó Pai, esse miserável servo que eu sou, nas tuas santas mãos, para a honra e a glória do teu santo nome. E que o Senhor abra, ó Pai, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos ouvir atentamente, guardar e praticar tudo quanto o Senhor vem aqui nos dizer nesta manhã. Pedimos, Senhor, que também continue abençoando a vida do Brendo, este rapaz que tomou essa decisão agora de manhã. O Senhor sabe das dificuldades, dos problemas que ele tem enfrentado na vida dele. E nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor coloque suas mãos, o Senhor ajude ele nessas dificuldades. Agora, como filho do Senhor, ó Pai, o Senhor também possa ajudar com o teu divino Espírito Santo e até mesmo ele a ter as compreensões necessárias, as quais ele necessita para o crescimento espiritual também. Abençoa a família dele também, ó Pai. E nós também queremos pedir ao Senhor por aqueles irmãos que se encontram enfermos, parentes, amigos, que o Senhor também, ó Pai, deposite sobre eles da sua mão, teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. E que o Senhor cure, ó Pai, a cada um segundo a tua santa vontade. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Eu quero agradecer, né? Os irmãos estiveram orando pelo meu sogro, ele já está em casa, né? Deve fazer aí alguns exames para achar o problema que ele teve, né? Na noite de ontem. Ele estava na igreja e passou mal, né? Como nós dissemos, mas já está em casa já. Nós agradecemos as orações dos irmãos, continue orando por ele, Deus possa estar abençoando a saúde dele. Muito bem, irmãos, nós então vamos falar nessa manhã sobre a questão da predestinação, né? Quando nós falamos sobre a predestinação, nós normalmente temos um pouco de conhecimento sobre a questão do calvinismo, logo a gente pensa sobre esse movimento, né, chamado de calvinista aí, que eles ensinam essa questão da predestinação. Basicamente, no Brasil, nós temos dois grandes segmentos, basicamente no mundo todo, né? Dois grandes segmentos aí nessa questão, que é os calvinistas e os arminianos. Nós não somos nem calvinistas e também não somos arminianos. Então, mas, no entanto, nós vamos ver, eu vou citar aqui para os irmãos o que eles creem, pelo menos, né, os 5 pontos da base aí da fé, tanto calvinista quanto arminiana. E os irmãos vão ver que alguns desses pontos nós não divergimos deles, não. Só que, no entanto, nós apoiamos alguns pontos, né, do calvinismo, alguns pontos do arminianismo, e, obviamente, nós cremos assim por conta da palavra de Deus. E nossa fé, né, nós sempre temos falado isso, a nossa fé nós baseamos nas Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Por isso que nós não damos nem muita importância para o que o Calvino disse ou para o que Armínio disse, nós não estamos nos importando com essa questão. Nós nos importamos com a palavra de Deus, e é essa que é a nossa regra de fé e prática, ok? Então eu vou passar aqui os 5 pontos aqui do arminianismo e também do calvinismo, para que os irmãos entendam. Primeiro aí nós vamos ver do arminianismo, né? Nós temos aí uma palavra do inglês que eles fazem como se fosse um acróstico para esses 5 pontos, né, do arminianismo, que é facts ou factos, né? Então, do primeiro aí, então cada uma letra dessas vai falar sobre um dos pontos, mas isso no inglês, né? Então, para nós não faz muito sentido essa palavra factos, né? Mas no inglês faria. Então, o primeiro ponto aí do arminianismo é que a depravação ela é total. Nós vamos ver nessa questão, tanto no arminianismo, a depravação do homem total, quanto também no calvinismo é a mesma coisa. Creem na depravação total do homem. Nós também cremos na depravação total do homem, nós vamos falar no estudo depois a seguir aí, naquilo que nós de fato cremos.
O segundo ponto do arminianismo é que a expiação, ela também é para todos, ou seja, que a salvação, o sacrifício de Cristo na cruz, esse foi feito para todos os homens, por todos os homens, ainda que só são salvos aqueles que creem, né? E no arminianismo crê nisso também, assim como nós, crê que a salvação, a expiação de Cristo ali na cruz, que Jesus ele morreu por todos. Amém, irmãos? Isso também é bem claro para nós, amém ou não? Está bem claro isso nas Sagradas Escrituras. O terceiro ponto do arminianismo é que a graça, né? Existe a livre graça para crer na salvação. Então seria aí livre pela graça para crer. Então o arminianismo também crê nisso, né? Armínio crê nisso. Ele falava de que a graça de Cristo Jesus, ela se estende também na questão a todos os homens, de que ele dá condição de que todos os homens entendam o Evangelho e que então ele seja capaz de fazer a sua escolha. Então no arminianismo tem isso, né? A questão do livre-arbítrio, o direito de escolha, mas a graça está sobre todos na questão da compreensão do Evangelho, de entender e tal. E aí alguns vão tomar decisão positiva, né? Entregando sua vida a Jesus, ou então recusando ao Senhor Jesus. No arminianismo também, a eleição ela é condicional, ou seja, aqueles que vão ser salvos, a salvação está condicionada a algo que nós sabemos bem fácil aqui, né? Que é ao crer. Amém, irmãos? Então, aquele que crê, tem. Né? João 3,16, o texto mais conhecido, né? Nosso aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos ver que no calvinismo não existe isso. Então a eleição ela é incondicional. Então o papel do homem aí na questão de crer, eles invertem essa questão, tá, ok? Mas no arminianismo a eleição é condicional ao crer. Nós também cremos nisso. Amém, irmãos? Nós cremos que primeiro se crê que Cristo é o Salvador, que Cristo morreu por nós naquela cruz. Nós confessamos, né, a Ele os nossos pecados, pedimos para Ele perdoar os nossos pecados, salvar, né, nos da condenação eterna, e aí então nós somos salvos. E o quinto ponto do arminianismo é a segurança em Cristo, que, no entanto, no arminianismo mesmo, né, arminianismo clássico, que seria aquilo que Armínio realmente acreditava, que durante o passar do tempo as coisas foram mudando aí, né? Mas no arminianismo clássico, a salvação, para eles, ela tem uma certa segurança, mas ela depende, inclusive, da questão do livre-arbítrio, né? E que se a pessoa, por exemplo, ela deixar de crer, ela perde a salvação. Não é os pecados dela que vai levar ela para o inferno, mas se ela, porventura, deixar de crer em Jesus, se ela abandonar a fé, essa pessoa então perde a salvação porque ela abandonou a fé, porque ela deixou de crer em Cristo Jesus, ok? Então, também nós vamos ser diferentes nesta questão aí do arminianismo, ok? Também no calvinismo, nós temos já no calvinismo, algo um pouco diferente. Nós vamos ver que alguns aí vão bater, mas há alguns que são bem diferentes nessa questão aí. Então, o primeiro ponto, né, e aí a palavra também inglesa lá que eles usam é a tulip, né, que é também a primeira palavra de todos os pontos aí. Primeira questão aí, primeiro ponto do calvinismo é a total depravação. Isso nós já dissemos que tanto o arminianismo quanto o calvinismo creem basicamente igual. A diferença do calvinismo para o arminianismo é que o calvinismo ele crê na depravação do homem de forma tão profunda que o homem é incapaz de ter, né, conhecimento do Evangelho e por si só tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus. Então a diferença aí está nisso, ok? O homem é tão depravado que ele é incapaz de entender e até mesmo de tomar uma posição ao lado de Cristo Jesus. Enquanto que no arminianismo, o homem ele é agraciado, né, pela graça de Deus em entender e também de tomar esta decisão. O segundo ponto aí do calvinismo é a eleição incondicional, né? A eleição incondicional, ou seja, o homem, aí vai cair o que nós vamos falar hoje de manhã, ele é predestinado. Lembra? Um grupo é predestinado, Deus já criou aquele grupo para ir para o céu, e Deus já criou também um grupo para ir para o inferno. E independentemente, esses que estão criados para ir para o inferno, eles podem crer, eles podem fazer o que for, eles vão para o inferno porque eles estão condicionados a ir para o inferno mesmo, já foram predestinados para isso. Enquanto que o salvo também, né, o que estão predestinados ao céu, não importa também, até a questão, nós vamos ver isso, né, no hipercalvinismo, nós vamos ver que tem alguma diferença nessa questão do calvinismo, e que no hipercalvinismo,
as pessoas nem se importam muito com evangelizar, porque já está predestinado mesmo, para que eu vou perder tempo em evangelizar, né? Isso no hipercalvinismo. Então eu até participei de uma igreja, né, anos atrás, assisti um culto em uma igreja dessas, que é hipercalvinista, e é até interessante, porque eles tinham, né, uma área tão grande, a igreja, né, o templo, salão de festa, escolas bíblicas dominical e tal. E depois até fiquei sabendo que a estrutura ali era até de um antigo seminário que havia daquela denominação. E, no entanto, quando eu entrei para o culto, né, comigo e mais um irmão que estava junto, haviam 7 pessoas por dentro da igreja. E aí depois, né, conversando com esse irmão, que eu fui acompanhando ele, né, morava na cidade, ele me explicando a respeito disso, né. Ele estava lá, não faz parte do movimento, mas era a única igreja que ele poderia participar ali. Então, quando ele estava na cidade, ele participava daquela igreja, mas, no entanto, ele falando, né, olha, aqui o pessoal não evangeliza, aqui o pessoal não fala de Deus, porque eles acreditam assim, assim, assim. E até confesso aos irmãos, né, foi a primeira vez que eu tive contato mesmo direto, assim, com essa questão do calvinismo, né, e fiquei espantado com respeito a isso. Então, a eleição, ela é incondicional, então, as pessoas ali, elas vão ser salvas mesmo, pronto, acabou. Também a questão da graça, né, que nós vimos no arminianismo, que a graça é ilimitada, ela abrange a todos. Já no calvinismo, a graça é limitada. Jesus não morreu por todos. Vai ficar estranho isso na nossa mente, né? Ainda mais pelo que a gente conhece das Sagradas Escrituras, né? Mas no calvinismo, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por alguns apenas. E não soa bem na palavra de Deus isso de forma alguma, né? De espécie alguma. Então a gente vê que não bate aí com as Sagradas Escrituras. Também, no calvinismo, o quarto ponto aí é da graça irresistível, ou seja, aqueles que foram predestinados, eles jamais têm condição de resistir à graça. Em algum momento da vida deles, eles vão crer mesmo, pronto, porque foram predestinados a isso. Então a graça é irresistível, ok? Eles não têm direito de escolha de maneira nenhuma. E também, na questão aí da perseverança, né, dos salvos, ou então na segurança da salvação, que basicamente nós também cremos, tal como os calvinistas aí, que a salvação ela é eterna. Amém, irmãos? Ela é eterna. Mas aí também há aquela diferentes aí na questão dos calvinistas, que alguns creem que a salvação ela é eterna, sim, mas que se o homem de repente deixar de crer ou abandonar, né, e tal, ele também basicamente alguns vão pender para o lado do arminianismo aí. Okay? E nós queremos ver então nessa manhã, né? Nós queremos ver o que é que de fato nós cremos em contraste com isso que nós vimos aí, tanto do arminianismo quanto do calvinismo, e bater aqui o martelo mais uma vez, né? Que nós não cremos nem no arminianismo e nem no calvinismo, nós cremos nas Sagradas Escrituras, amém, irmãos? É nela, por isso que os nossos pontos são completamente diferentes dos pontos do arminianismo e do calvinismo. Então, primeiramente, aí nós cremos sim na depravação total, né? Nós cremos na depravação total do homem. Cremos que os homens, eles foram atingidos a tal ponto pelo pecado que estão mortos em seus delitos e pecados e condenados ao inferno. Cremos que ele, né, o homem, nada pode fazer por si mesmo para aproximar-se de Deus, só por meio da graça de Deus que nos habilita para essa escolha. E nós vamos lá 1 de João, capítulo 4, vamos lá rapidinho? Nós vamos correr alguns textos aí nessa manhã. 1 de João 4, 19. 1 de João 4, 19. Diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então veja, né? Eu sei que no calvinismo o pessoal vai falar isso também, né? Que é Deus que vem ao nosso encontro. E nós cremos nisso também, amém, irmãos? O homem não foi o homem, partiu do homem o desejo de ir a Deus. Não, partiu de Deus o desejo de vir ao homem. Isso está bem claro nas Sagradas Escrituras, né? Inclusive no livro de Hebreus nós mencionamos tantas vezes aí durante os dias que nós estamos estudando essa doutrina, de que ali, né, o escritor de Hebreus coloca bem claro que o Senhor havia preparado o sacrifício, né, de Cristo Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Então Deus já tinha visto isso, que o homem iria cair no pecado, que o homem iria, né, escolher comer do fruto ali proibido no Éden. E então ele vendo isso, o amor dele fez com que ele já preparasse de antemão o sacrifício, a expiação pelo pecado da raça humana, né? Então veja, partiu dele, primeiramente dele mesmo. É ele, né? Deus sempre indo em encontro ao homem, né? Partiu
dele, a vontade também de entregar o seu Filho por nós, como nós vimos em João 3,16, lá em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sempre parte de Deus. Amém, irmãos? É Deus quem está com a mão estendida. Amém, não? É Ele, não somos nós que estamos buscando, né? Buscando de maneira nenhuma. Sempre foi Ele mesmo, ok? Então, o texto deixa isso bem claro para nós. Então, a depravação total do homem, nós cremos desta forma. No entanto, nós não cremos que o homem está tão afundado, né? Nessa depravação, é tão grande sobre ele, o poder dessa depravação, a ponto de que ele não tenha condição de escolher a palavra, o evangelho, né? Se ele quer ir ao céu ou se não. Então, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que Deus ele dá essa liberdade que nós chamamos, inclusive, de livre-arbítrio, né? E essa palavrinha causa tanta confusão aí nos debates teológicos, mas é isso, né? Deus dá para nós condição de escolher se nós queremos a salvação ou se não. E nós, inclusive, conhecemos vários textos nas Sagradas Escrituras que mostram, né, essa questão do livre-arbítrio como sendo verdade. Amém, irmãos? Vários textos onde o Senhor Jesus oferecendo, o Senhor Jesus até mesmo falando sobre a salvação, e pessoas recusando e pessoas aceitando. Então, nós não temos problema nenhum com isso. Mas na questão da depravação, ela é muito mal, né, entendida por alguns. Então nós vamos ver aqui rapidinho o que não significa a depravação total e o que significa. O que não significa a depravação total? Não significa que o homem é tão mal quanto ele poderia ser. Que, por exemplo, no calvinismo, a ideia que eles dão sobre o pensar deles da depravação é esse, é que o homem é tão mal quanto ele poderia ser. No entanto, o homem é mau, extremamente mau. Amém, irmãos? Isso é uma realidade. Mas também Deus não, até mesmo pela ação, nós cremos assim, né? Pela ação do Espírito Santo neste mundo, Deus não deixa com que o homem mostre a sua maldade. E aí nós olhamos até mesmo para pessoas perdidas, que não são cristãs, e nós vamos ver pessoas perdidas que vivem moralmente, aceitavelmente, diante do conceito, né, da sociedade. Nós vamos ver pessoas perdidas que não são pessoas más, que estão fazendo, né, crueldade com pessoas. Até pelo contrário, nós vamos ver pessoas perdidas que às vezes estão fazendo até o bem melhor do que aqueles que se dizem salvos. Verdade ou não é? Nós vemos isso. Então veja que é uma farsa, né, essa questão de que o homem está no mal e ele está vivendo completamente no mal. Não é assim, né? Deus ele inibe isso. Por conta do teu espírito, nós cremos assim nesse mundo. Também não significa que o homem não pode fazer coisas boas, como também eles acreditam que o homem, né, ele nunca vai poder fazer nada bom. É óbvio que o homem nunca vai poder fazer nada bom para que ele mereça a salvação. Amém, irmãos? Isso nós sabemos. Mas que o homem, mesmo o homem perdido, ele consegue fazer obras boas, consegue sim. Inclusive nós temos a maioria, né, dos homens aí que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, que é por alguém que fez algo, né, excelente. A maioria desses, pelo menos naquilo que eu saiba, são pessoas perdidas, mas, no entanto, fizeram, né, grandes feitos e receberam este prêmio aí pelos seus feitos. Então, não é verdade essa questão também. Também não significa que o homem não tem consciência de Deus, porque o homem tem consciência de Deus. Mesmo o homem sem Cristo, ele tem consciência de que existe um Deus. Você quer ver uma coisa? Talvez os irmãos já tenham pensado desta forma também, mas se não, eu quero fazer os irmãos pensar dessa forma. Só refletir sobre essa questão e tirar suas próprias conclusões. Você conhece alguém que tem medo de morrer? Você conhece alguém? Ok. Você conhece alguma pessoa, né, que é perdida e que ela tem medo de morrer? Você conhece? Conhece? Por que o perdido tem medo de morrer? Porque ele não sabe para onde vai. Muito bem, alguém tem outro pensamento? Por que o perdido tem medo de morrer? Fala aí, gente, me ajuda. Alguns, né, porque eles sabem para onde eles vão. E eles sabem que o lugar que eles estão indo não é bom. Outros, tem outro motivo? Vamos lá. O que a irmã Paula falou está certo, né? O que o irmão Rafael falou, mas tem outro motivo? Vamos pensar, né? O negócio é a gente pensar. Porque não entregou a vida a Cristo, ele tem medo, né, do destino eterno dele. É essa uma das razões também. Vamos lá. Tem mais algum? Isso.
Certo. Mas olha só, mas por que eles têm medo do inferno? Por que eles têm medo de morrer, né? Melhor dizendo. Tá aí, ó, porque eles não tomaram uma decisão em Cristo, porque eles sabem para onde eles vão. Eu estava esperando alguém falar isso aqui, ó. Porque todo homem pode ser até se autodenominar ateu. Pode até se autodenominar ateu, mas todo homem, lá no mais íntimo do seu coração, sabe que um dia ele vai ter um encontro com o Criador. Todo homem. Então veja que essa questão, né, da depravação, que o homem não teria consciência de Deus, da existência de Deus, é mentira, isso aqui é uma falácia. Porque o homem tem essa consciência. Tanto é que em todos os povos, por mais remoto que seja, né, a época e tudo mais, todos os povos sempre buscam o quê? Buscam um Deus. Então eles têm consciência de que existe um Deus. Eles têm consciência, né, de que existe um ser sublime, um ser supremo, um ser superior aí, que criou tudo isso, que formou todo esse mundo, todo esse universo. Ele tem. Por isso que a gente chega em alguns povos, né, nós vamos ter lá o pessoal adorando, né, o Deus Sol, a deusa Lua, o Deus Crocodilo, mais ou menos assim mesmo. Eles põem um monte de coisa ali, porque eles sabem, eles têm essa consciência de que existe um Deus. Então a depravação total aqui não significa que o homem é tão mal quanto ele poderia ser, não significa que o homem, né, não pode fazer coisas boas, não significa que o homem não tenha consciência de Deus. Então, o que significa a depravação total aqui, que é o ensino, né, que a palavra de Deus nos mostra? Primeiro, significa que o pecado atingiu todos os seres humanos. Amém, irmãos? É todo mundo. Lembra lá em Romanos, né, 3:23, fala para nós lá, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, irmãos? Guarda essa palavrinha aqui, ó. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que essa palavra todos significa o quê? Fala aí. Significa o quê? Essa palavra todos. Pode falar. Fala assim, pastor, o senhor está brincando com nós, né? Essa palavra todos significa todos. Aí não tem outro significado, não é assim? Concorda ou não? Todos é todos. Tá bom. Então guarda isso aí. Então veja bem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a depravação aqui total significa isso, que não tem um homem que não esteja debaixo do jugo do pecado. Que não tem um homem que não seja pecador. Que não tem um homem, inclusive, que está, né, fadado à morte eterna, à morte física e eterna. Lembra lá de Romanos 6:23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E também significa aqui, a depravação total, significa que o pecado atingiu todo o ser humano. Tem uma diferença, né? Atingiu ali a todos os seres humanos, e também o pecado atingiu a todo o ser humano. Ou seja, nós somos atingidos pelo pecado em tudo. Né? Na nossa questão moral, intelectual, em tudo nós somos atingidos pelo pecado. E olha lá comigo agora, Romanos capítulo 3. Vamos lá, Romanos 3, a gente volta aí. Romanos 3. E Paulo deixa isso bem claro para nós aí, do versículo 10 ao 18, que eu vou ler, os irmãos nos acompanhem. Romanos 3, 10 a 18, diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, só até o 18 mesmo aqui, né? Então, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então veja aí, irmãos, que Paulo deixa narrado para a gente aí, né, o quão embrenhado no pecado nós estamos mesmo. O pecado tomou conta, né, de todo o nosso ser, nós estamos assim. De fato, inclusive, o texto deixa bem claro aí, ele não está falando que não há consciência de Deus, mas no versículo 18 ele diz assim, que não há temor de Deus. E é por isso que o injusto, né, o perdido, o ímpio, ele vive no pecado e ele não está nem aí, ele não tem temor de Deus mesmo, ele faz as coisas mais absurdas nesse mundo e para ele isso pouco importa, ele está vivendo a vida conforme ele deseja ali viver mesmo. Né? Então nós temos essa questão aí da depravação. Né? Então a depravação
ela significa isso, que atingiu a todos os seres humanos e também significa que ela atingiu todo, né, o ser humano. Então nós cremos aí que a graça de Deus... Aqui, ó. Só um minutinho. O livre-arbítrio. E nós vemos isso bem claramente aí nas Sagradas Escrituras. Vá comigo lá no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 40. João 5, 40. Vamos 39, né? 39 e 40. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Veja bem, Jesus deixa bem claro aqui, né, que é através do conhecimento do Evangelho, o conhecimento das Escrituras, do Evangelho, é que nós então vamos tomar consciência de que nós somos pecadores, de que nós estamos condenados ao inferno, e que nós então vamos tomar também consciência de que Cristo Jesus é o único que pode salvar, perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação do inferno. E assim então nós vamos tomar a decisão. E Jesus aqui está dizendo no versículo 40, né? Só que vocês não querem vir após mim. Jesus mostra aqui que Deus deu ao ser humano, sim, o direito de escolher vir a ele ou de não, né? Então olha também Mateus capítulo 22, vamos lá, Mateus 22. Nós não vamos ver muitos textos que os irmãos conhecem, né, bastante aí sobre essa questão. Nós não precisamos nos ater a tantos textos, mas depois, se quiserem mais, a gente pode estar passando, né? Mas olha Mateus capítulo 22, versículo... Vamos aqui do versículo 1 em diante aqui, diz assim: então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos campos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. A festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei ao servo: amarrai de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, irmãos, aqui que a questão, né, do texto aqui, o foco, né, não é na questão da eleição incondicional, mas o foco aqui está em que Deus ele chama, e é o chamamento para todos. Amém, irmãos? Ele chama a todos. Vê que o texto deixa bem claro isso para nós. O que há é uma rejeição de muitos, enquanto que outros, né, aceitam esse convite para as bodas, e esses então vão e participam. Ou seja, o convite do Evangelho se estende a todos. Amém, irmãos? A todo mundo mesmo. Todos nós anunciamos, inclusive, falamos do Evangelho de Cristo Jesus, e devemos falar sem distinção de pessoas. Amém ou não? Então veja, a salvação ela é entregue a todos,
mas veja que são poucos aqueles que vão aceitar, aqueles que vão reconhecer, né, o convite como sendo algo realmente importante para as suas vidas e vão receber a Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador. Então veja que há um livre-arbítrio, nós não podemos negar isso de maneira nenhuma. Até mesmo, nós vamos falar um pouco mais adiante, mas até mesmo porque se o homem já está carimbado, o seu destino já, antes de vir a esse mundo, se Deus já carimbou ele, né? Esses vão para o inferno e esses vão para o céu, se Deus já fez isso, então por que a condenação de João 3, que diz que aqueles, né, que não creram no unigênito Filho de Deus, esses estão condenados. Vamos lá, João 3. Vamos lá, João 3, 17 e 18. João 3, 17 e 18. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, olha como seria, né, Deus injusto. Porque ele deu condição no calvinismo, né? Ele deu condição através da predestinação, predestinou esse grupo para ir para o céu e esse grupo para ir para o inferno. Mas na hora de julgar isso aqui, ele vai julgar por que vocês não creram. Se ele não deu condição desse grupo crer. Se ele não deu condição para esse grupo ser salvo. Deus seria injusto ou não seria, irmãos? Como que você condena alguém por algo que já está predeterminado que eles não podem fazer? Não existe isso. Não passa, né, pelo um raciocínio lógico, não existe isso nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, o que há nas Sagradas Escrituras é o ir, evangelizar todo mundo. E as pessoas, então, vão reconhecer a Cristo como seu Salvador ou não. A decisão, né, está na mão delas. Então, veja, né, é o que é o segundo ponto aqui que nós entramos na questão da eleição condicional. Nós não cremos na eleição incondicional, como creem os calvinistas. Nós cremos na eleição condicional, mais perto ali, né, do arminianismo, né? Então veja que na eleição condicional, o Senhor aqui, e aqui os calvinistas querem morrer quando a gente fala isso, o Senhor, nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma negar a existência da doutrina da eleição ou da predestinação. Isso existe nas Escrituras. Existe. Ok? Não tem como a gente falar, não existe isso. Existe. Só que não é aquilo que eles acreditam, aquilo que eles ensinam no calvinismo. Pelo contrário, eles querem morrer quando nós falamos assim, que nós cremos na eleição pela presciência divina. Ou seja, Deus, por sua onisciência, ele prevê antecipadamente tudo o que vai acontecer. Ele sabe tudo. Deus não é pego desprevenido. Amém, irmãos? De forma que ao criar, né, nós citamos ainda há pouco, ele sabia que o homem cairia, ele já preparou já o sacrifício, né, a expiação ali pelos nossos pecados, de antemão. Então, da mesma forma, essa predestinação que as Sagradas Escrituras nos ensina, é uma predestinação pela presciência, ou seja, você, aqui, quantos são salvos? Levanta a mão. Você já estava predestinado a ser salvo mesmo, porque ele já sabia pela sua presciência. E não porque ele tinha determinado que você seria salvo. E que de repente, né, o seu parente ali, né, seu filho, sua esposa ou seu esposo iria para o inferno, mas você ia para o céu. Não é isso. Deus não faz isso. Ok? E aí nós vamos aqui 2 textos pelo menos. Vai lá, Romanos capítulo 8. Nós vamos ver bem claramente isso nas Sagradas Escrituras. E uma das regras mais importantes da hermenêutica, né, que é a interpretação do texto, é que nós não podemos, né, jogar fora um texto claro, um texto límpido, à luz de outros textos que estão meia boca, que você não está conseguindo entender muito bem. E basicamente é isso que os calvinistas fazem. Eu vou dar 2 textos aqui nessa manhã, que os calvinistas jogam isso fora, eles negam a predestinação pela presciência divina, e eles querem pautar essa doutrina da predestinação, né, da eleição incondicional, em cima de algo que não está querendo dizer aqui de forma nenhuma. Então, olha só, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, diz assim: e sabemos, vou esperar os irmãos chegarem lá, Romanos 8, 28 a 30, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos.
E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja, verso 29. Porque os que dantes conheceu. Veja que nós somos predestinados, e essa predestinação é pela presciência, pelo fato de que Deus ele já conheceu a decisão a que nós iríamos tomar antes mesmo de nós termos tomado. Amém, irmãos? Ele já sabia. Lembra aí qual foi o dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Lembra lá o dia, né? Quem estava pregando? Lembra lá a que hora mais ou menos que você, né, confessou Ele como seu Salvador? Lembra tudo isso? Deus já sabia disso antes de você vir no mundo. Ele sabia quem iria te apresentar o Evangelho naquele dia da sua decisão. Ele já sabia que hora, um minuto, segundo, né, você iria tomar essa decisão. Mas Ele não colocou lá, não, esse aqui vai para o céu e esse aqui vai para o inferno. Nós não chegamos a este mundo com o nosso passaporte carimbado. Nós carimbamos nessa vida aqui. Amém, irmãos? É aqui que nós tomamos a decisão, se nós vamos para o céu ou para o inferno. É aqui que nós tomamos a decisão, se nós vamos crer em Jesus ou se nós vamos negá-lo, rejeitá-lo. É aqui, né? Não é em outro lugar de maneira nenhuma. Isso não está, né? Já lá na eternidade passada, já destinado. Abra também aí 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. E aqui ainda Pedro deixa bem mais claro essa questão, né, da eleição pela presciência. Fica muito mais claro ainda para nós, porque olha o verso 1 e o verso 2 aí de 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, verso 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência. Está escrito aí bem claro. Não tinha como estar mais claro, né? Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Veja aí, né, o texto claríssimo dizendo que nós somos eleitos segundo a presciência. Deus olhou e Ele viu, e Ele então assim previu, de antemão já nos elegeu. É essa a questão. Mas ninguém está carimbado aí para o inferno. Então, a eleição para nós é uma eleição condicional. E essa eleição é condicionada à fé. O que o calvinismo crê é numa desordem da salvação. Ele crê que você é predestinado e aí então você crê. Ou seja, primeiro você é salvo para depois crer. Enquanto que a palavra de Deus coloca uma ordem bem certa, dizendo que primeiro se crê e depois é salvo. Aquele que crê no Filho, o que acontece? Tem a vida. Hã? Porque todos aqueles, né, que creem no Filho de Deus vai receber o quê? A vida eterna. Então veja que a ordem é assim, primeiro se crê e depois é salvo. Não primeiro é salvo, depois crê, é uma questão ilógica, né? E até mesmo na questão da predestinação calvinista, nós teríamos também um grandíssimo problema, porque a cruz de Cristo já não é mais o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a predestinação. Porque quem salva não é a cruz de Cristo, quem salva é a predestinação. Se você está predestinado, você vai para o céu, mas se você não está, você vai para o inferno. Ou seja, mesmo que você crê na cruz de Cristo, ela deixou de ser o primeiro ali, ela deixou de ser o alvo, né? Aquilo que é a essência do Evangelho, ela deixou. O que é a essência agora é a predestinação. Então veja que a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro, né, sobre essa questão de que não é assim, né? A eleição, ela é condicionada ao crer em Jesus mesmo como Salvador. Terceiro ponto aí nosso, né, é a expiação ilimitada. Se nós não cremos na predestinação, obviamente nós não cremos também na expiação limitada. Nós vamos crer na expiação ilimitada, ou seja, que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu por quem? Por quem, irmãos? Fala aí. Por todos? É isso mesmo? Então deixa eu falar para os irmãos aqui. O calvinismo não acredita nisso. Apesar dos textos que nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá. João 3,16, né? Nós nem precisamos abrir lá, nós já estamos e também conhecemos. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo, não é todos, segundo o calvinista. Então, segura lá. Atos 17:30. Vamos lá. Atos 17:30. Atos 17:30. Diz assim também. Olha lá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Veja mais uma vez, para o calvinismo,
Se todos aqui não significa todos, vai significar outra coisa, segundo a cabeça deles aí. Romanos capítulo 11, vamos lá, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, o versículo 32, diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que todos, com todos, usar de misericórdia. Veja, mais uma vez, esse todos, para com todos usar de misericórdia, também não vai significar todos. E olha 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos mais algumas páginas aí para frente. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 3 a 6. Diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Deixa eu ver aqui, irmãos. Nós, inclusive, não somos nem calvinistas, nem arminianos, justamente porque nós cremos que há problemas, e problemas realmente muito graves em ambos os segmentos. Tanto no calvinismo, porque a pessoa nunca vai ter aquela segurança plena da salvação. Você conversa com alguém, ele sempre está torcendo para ser um dos eleitos, né? Eu estou aqui, né, torcendo para ser um dos eleitos. E no movimento arminiano também, a pessoa também não tem aquela segurança, porque ela fica, às vezes, meio ali com um problema de ter um deslize, cair em algum pecado e, de repente, perder a sua salvação. Mas veja que, com respeito à questão, né, do calvinismo, a expiação, né, limitada que eles pregam é mentira, porque a palavra de Deus fala sobre todos. Todo momento ela está falando sobre todos. Agora veja que o calvinismo, pastor, se não é todos, o que eles acreditam? Eles acreditam que a salvação é para todos, mas esse todos aqui é um grupo de pessoa. Ele está falando, né, eles acreditam que a salvação ela se estende a todos os povos, mas há grupos específicos, que são os eleitos de cada um daqueles povos. E nós não vemos isso nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, né, outro texto que nós deixamos de fora aí, mas aquele, né, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa, se converta. O ímpio aqui, será que o ímpio que Deus está falando aqui é só aquele ímpio que ele predestinou para a salvação? Não, logicamente que não. O ímpio aqui que a palavra de Deus está dizendo é todo aquele que está sem Cristo, que anda sem Cristo por esse mundo. Então é para todos, a salvação é para todos, amém, irmãos? É para todos. Não existe essa questão de expiação limitada. A expiação ela é ilimitada. Spurgeon, né, inclusive comenta num dos seus livros, né, dizendo assim: nossos amigos calvinistas mais antigos assim tratam esse texto: todos os homens, dizem ele, isto é, alguns homens, como se o Espírito Santo não pudesse ter dito, alguns homens quisesse dizer, alguns homens. Alguns homens os dizem, como se o Senhor não pudesse ter dito, todos os tipos de homens quisesse dizer. Então o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, escreveu todos os homens. E é inquestionável que ele quer dizer todos os homens. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Amém, irmãos? O Espírito Santo não teria nenhum problema para dizer, não, eu só quero que um grupo de pessoas sejam salvas. Ele poderia ter escrito isso. Amém, irmãos? Poderia, se ele quisesse. É Deus. Ninguém poderia nem contestar. Mas, no entanto, ele não escreveu, não é porque faltou, né, a palavra certa na língua grega lá, no grego koiné, não é por conta disso, não. É porque ele queria dizer todos mesmo, todos os homens sobre a face da terra. Então, a expiação de Deus, ela é ilimitada. E também, né, no calvinismo, eles pregam sobre a graça irresistível. Nós falamos, nós já cremos na graça que realmente ela é resistível, ou seja, que a salvação, apesar de ser para todos, mas muitas pessoas vão decidir não tomá-la. Muitas pessoas vão realmente rejeitar a salvação a qual Cristo Jesus nos promete. Vá lá em Mateus capítulo 23, nós estamos terminando. Mateus 23, o tempo passando rápido. Mateus 23, versículo 27.
Mateus 23, 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor, trombetas, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornar tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja, irmãos, os irmãos se lembram, né? No texto aqui, né? Noé, ele passou ali pelo menos 100 anos, né, construindo a arca. E nesses 100 anos, além de construir a arca, foi dado a ele também uma missão, que era justamente anunciar que o dilúvio viria. E que o dilúvio viria e destruiria toda a raça humana, menos aqueles que entrassem na arca. Isso foi falado, foi pregado, anunciado a todos ali. Até que chegou o momento onde o dilúvio caiu sobre o mundo e somente, né, a palavra de Deus diz, a família de Noé foi salva. 8 pessoas. 8 pessoas apenas. Então veja, amado, que o evangelho foi pregado ali. É um exemplo disso, né? O evangelho sendo pregado, mas aquelas pessoas rejeitaram. E elas rejeitaram por quê? Porque elas estavam vivendo no pecado, porque elas queriam viver no pecado mesmo, porque elas se maravilhavam, se deliciavam do pecado. É por isso. Lembra? Aqui, todas as vezes que vai aparecer sobre essa questão, né, dos chamados, dos eleitos, da presciência, sempre naquela questão que é que o Senhor fez pela sua presciência, e não porque ele predeterminou que as pessoas fossem para o inferno. Veja que houve uma preocupação. Eu acho que, no mínimo, Deus seria louco se ele mandasse, cada um de nós aqui, oferecer o evangelho a todos, mas, no entanto, ele não quisesse salvar todos. Os irmãos não acham que teria alguma coisa errada com isso? É igual se hoje você saísse da sua casa, né, na hora do almoço, convidando todo mundo da cidade para ir almoçar na sua casa. Mas você não tem comida para todos. Que loucura seria isso, né? As pessoas, seria até uma injustiça muito grande, de repente chamar aqueles pobres necessitados que estão na rua para ir almoçar na sua casa, mas você não tem mantimento para dar para eles. E nós não cremos nesse Deus louco. Amém, irmãos? Nós cremos num Deus que realmente está a oferecer o evangelho a todos, e que a graça, sim, ela pode ser resistível, né? Olha Lucas também, Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Olha o verso 29 e 30. Verso 29 e 30. Diz assim: e todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por eles. Mais uma vez, né? Olha lá, os publicanos, os fariseus ali, os doutores, esses rejeitaram. Então veja que ela pode ser sim rejeitada. E ela é rejeitada quando nós pregamos, né, por muitas pessoas que não querem entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, né, que a graça, né, ela não é irresistível. O homem tem participação nessa questão, não na obra da salvação, mas em querer aceitar ou não. É um presente, lembra de Efésios, né? É um presente que Deus dá. E assim como todo presente, você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. É óbvio que a gente gosta de receber presente, né? Dificilmente a gente rejeita algum. Mas, infelizmente, muitos homens têm rejeitado o presente que vem
das mãos de Deus. E por fim aí, a segurança, né, eterna da salvação, e nós não vamos nos ater tanto a essa questão, porque nós já falamos na semana passada sobre a segurança da salvação, mas nós queremos voltar lá no texto de Romanos, capítulo 8, e a gente vai usar ele aqui. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 31 em diante, né? Dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? E ele vem dando aí uma lista de tudo aquilo que são os nossos inimigos aqui, né? E ele fecha então dizendo assim, porque estou certo, verso 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo ele mostra a segurança da salvação dizendo, olha, quem é que vai nos condenar? É Cristo, quem morreu por nós? Ou antes, né? Deus. Olha lá, ou Deus, aquele que nos justifica. Então veja, né? Lembra mais uma vez, nós falamos da semana passada, mas só lembrando disso, para nós, a salvação é um ato. Amém, irmãos? É um ato, não é um processo. Então no arminianismo, por exemplo, a salvação, ela seria um processo. Por isso que eles estão sendo salvos ali, à medida, fazendo, tentando perseverar, né? Viver nas boas obras e tal, eles estão sendo salvos assim. Para nós é um ato. Ou seja, no momento em que nós cremos em Cristo Jesus, ali, né, Deus, ele bateu o martelo e ele nos declarou justos. Amém, irmãos? Então, se ele, né, lembra aquela questão, né, que nós até exemplificamos com o juízo, né, um julgamento, ali, falando, olha, se ele, né, que é a instância final, ele bateu o martelo dizendo que nós somos justos, não tem ninguém agora para nos condenar. Nós somos justos mesmo. Amém, irmãos? Então, a salvação, ela é eterna. Amém, irmãos? Então, falando com respeito a esta questão da predestinação, nós cremos sim na predestinação. Se alguém perguntar para vocês, você crê na predestinação? Você fala para ele, eu creio na predestinação. Aí você acrescenta, pela presciência divina. Amém, irmãos? Pela presciência divina, nós cremos na predestinação, sim, senhor. Falando no começo, né, sobre o calvinismo e o arminianismo, ambos têm problemas. O arminianismo, para mim, talvez seja um problema muito mais grave, mais sério, porque a salvação não é somente por meio de Cristo Jesus, ali, e eles colocam a questão de que você tem que se manter salvo, ou seja, acaba colocando a questão de obras. Lembra que Paulo diz lá aos Gálatas, esse evangelho não tem poder salvífico, não salva ninguém. No calvinismo, nós temos aí alguns calvinistas que vão ensinar basicamente aquilo que nós ensinamos, com a única diferença, essa questão da predestinação. Esses irmãos aí, eles realmente tomaram, né, uma decisão de crer nessa predestinação, mas que não seria nada que os influenciaria na questão da sua própria salvação, porque eles creem que a salvação é por meio de Jesus mesmo. Esses calvinistas, nós temos assim, classificado, irmãos, hipercalvinistas, os softs, né, e os lights. Ou seja, temos aqueles que creem na predestinação, como eu disse há pouco aí, e eles nem pregam a palavra para ninguém. Mas nós temos aqueles que creem na predestinação, mas também levam o evangelho, estão pregando, estão falando do amor de Cristo Jesus para as pessoas. Mas de ambos os lados, né, nós temos problemas. E quando nós ficamos com a Bíblia, nós vamos ficar com o que é certo, amém, irmãos? Então, por isso, é nem Armínio e nem Calvino. É a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus. Então, falando sobre essa questão do calvinismo, que nós viemos falar aqui nessa manhã, né, sobre a predestinação, nós vamos ver aqui só citar os graves problemas nessa crença calvinista. Primeiro, é a falsa representabilidade de Deus no calvinismo. Ou seja, no Deus que o calvinismo prega, principalmente o hipercalvinista, né, esse Deus ele não ama a todos, ou seja, é um Deus que não é o mesmo Deus da Bíblia, então é uma falsa representabilidade, porque o Deus da Bíblia ama a todos. Amém, irmãos? Ele ama a todos, ok? E também não é um Deus justo como o Deus da Bíblia.
Lembra que nós falamos, né? Se ele determinou alguém para ir para o inferno já, mesmo que essa pessoa queira crer em Deus, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Então, como é que depois, inclusive, ele vai poder julgar aquela pessoa por não ter crido, se ele não deu condição a essas pessoas de crerem? E o homem vai para o inferno. Qual que é a condenação? Nós vimos lá em João 3,19, né? A condenação é essa, porquanto não creram no Filho de Deus. Mas ele não deu condição. Então, seria um Deus também injusto. Então, essa doutrina, né, calvinista, ela não representa o Deus da Bíblia. Também a cruz, nessa doutrina, como nós já dissemos, ela é secundária. Ou seja, Jesus, né, a crucificação de Jesus não é aquilo mais que salva de fato. A predestinação, se você foi predestinado, é que você vai ser salvo. Então a cruz começa a ficar para escanteio, um grande problema aí também. E vai incorrer até em muitas pessoas, e como eu já tenho visto, né, eu vivo no meio, às vezes, de pessoas assim, e eu tenho visto, infelizmente, pessoas assim, que por não crerem unicamente na cruz de Cristo e não crer, né, que é a cruz realmente que salva, eles acabam tendo também uma insegurança com respeito à sua salvação. Pergunto para calvinistas, a gente pergunta, você morrer agora, você vai para onde? Ele, aqueles menos esclarecidos, obviamente, né? Como eu disse, o grupo mais esclarecido sobre a palavra de Deus, esses vão ter certeza. Mas alguns vão dizer assim, eu estou aí torcendo para ser um dos eleitos, né? Então, é um grande problema. Também, a desestimulação, né, ao evangelho é também um grande problema dessa doutrina, nós já citamos aí também, que é a questão de que essas pessoas vão acabar deixar de pregar, porque se a pessoa está predestinada, para que eu vou pregar? De todo jeito, aquela pessoa um dia vai crer em Deus, né? Então, vai ter esse problema. O problema, inclusive, nessa questão da evangelização, também é o problema do chamado no calvinismo, chamado para a salvação, que ele incorre em 3 problemas sérios. Primeiro, o chamado não é sério, porque no calvinismo eles vão dizer, se você conversar com eles, eles vão dizer que o chamado é para todos. Mas como que esse chamado, né, é para todos, ele seria sério se ele chama a todos, mas, no entanto, esse Deus que o calvinismo prega não quer salvar a todos. Então não é um chamado sério. Certo? Não é um chamado sério. Também não é um chamado coerente, esse chamado no calvinismo, porque ele chama a todos, mas a chamada externa apenas não condiz, né, não está em harmonia com o chamado interno para salvar todos. É só alguns que vão ter esse chamado interno. Então é incoerente nessa questão, né? E também é um chamado injusto também, porque ele só salva os eleitos e ele não salva os outros. E nem sequer dá nenhum tipo de chance para que as outras pessoas sejam salvas. Então o evangelho, né, aí também fica um pouco cheio, não um pouco, né, mas fica cheio de problemas nesta questão. E também, por fim, aí, é a questão, né, da insegurança, né, quanto aos salvos, na questão quanto à salvação, né, gerada no calvinismo também, porque a pessoa tem que crer em Cristo, mas ela também tem que torcer para ter sido um dos eleitos. Como eu disse, irmãos, há calvinistas que são sinceros e que eles vão, inclusive, mostrar o evangelho de uma forma, crendo na predestinação, mas não colocando a predestinação ali como sendo primeiro lugar do que a cruz, ok? Mas essa, infelizmente, são a minoria, tá? Então, inclusive no catecismo, né, eles têm, no calvinismo tem uma incoerência muito grande, porque eles têm um catecismo, e no catecismo deles rezam o seguinte, né, nós cremos nisso, mas eles têm lá assim, ó, o final de todo homem é glorificar a Deus. Ele coloca isso. Mas a questão é, nós cremos que o final de todos os salvos é glorificar a Deus. Amém, irmãos? Nós cremos nisso. Mas eles colocam o final de todo homem é glorificar a Deus. Só que, no entanto, é incoerente porque esse Deus não dá condição de todos serem salvos. Então, logo, não é o final de todo homem glorificar a Deus. Né? Então, nós teríamos aí um grande problema com respeito a isso. Então, irmãos, eu espero, né, que os irmãos tenham entendido essa questão. Talvez não seja algo muito comum para os irmãos, até mesmo porque aqui em Pitangueiras, esse movimento, né, calvinista chegou há pouco tempo aqui. Talvez os irmãos não tenham tido tanto contato com essa questão. Mas eu quis, né, trazer esse assunto até mesmo para que os irmãos já comecem a entender o grande problema que tem nisso, né? E quando forem também conversar com alguém assim, você já sabe por que
nós não cremos dessa forma. Ok? Então vamos colocar de pé, irmãos, nós vamos orar encerrando o culto nessa manhã.